Olha, eu converso agora com o deputado federal do PL, pelo Sóstenes Cavalcante, a quem eu agradeço pela presença aqui no SBT News. Muito boa noite, deputado. Boa noite, querido. Boa noite a todos os espectadores aí, telespectadores da SBT News. Estamos aqui sempre acompanhando o bom trabalho jornalístico de todos vocês. Obrigado. Deputado, o PL teme um impacto nas pesquisas depois desse áudio? Nós temos que fazer política com muita cautela, com muito respeito e, logicamente, todos os impactos disso serão avaliados nos próximos dias com calma, mas eu tenho certeza que o impacto já do primeiro dia passou. Hoje nós tivemos mais problemas envolvendo aí a prisão do pai do Worcaro, e eu tenho certeza que com as explicações que o senador Flávio Bolsonaro vem dando a cada momento, hoje já deu uma entrevista, eu tenho certeza que tudo ficará muito esclarecido de que o que aqui houve foi o que ele já falou no seu primeiro vídeo, um investimento privado em um filme que, em sendo veiculado, gerará lucros e dividendos para quem investiu. Então, com o passar dos dias, a tendência é tudo isso se diluir, ficar totalmente esclarecido à opinião pública e da nossa oposição, do atual governo. A gente só espera isso porque é clima eleitoral, a eleição já está na rua. Deputado, eu vou chamar também para a nossa conversa a nossa analista Marcela Matos e também a nossa analista Basília Rodrigues. Vou começar com a Marcela, que hoje ela participa aqui do News Noite. Marcela, primeira pergunta, por favor. Líder, boa noite. Vocês foram pegos de surpresa sobre esse elo entre Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro? Ele já tinha comentado com vocês sobre esse patrocínio, sobre essa relação, sobre essa troca de mensagens? Não, nenhum de nós sabíamos. A grande verdade é que também não perguntamos ao Flávio, devido às atividades de todos nós, não houve esse tipo de pergunta a ele e não tínhamos ciência deste patrocínio, que inclusive existem alguns questionamentos aí, que o patrocínio, o Worcaro parece que agiu mais como um captador dos recursos, não foi dinheiro nem do Master, nem do Worcaro. É o que a empresa lá, produtora do filme nos Estados Unidos, está informando, que ele foi um captador de recursos junto a outras pessoas, mas nós não tínhamos ciência, não, desta conexão e deste elo do Flávio Bolsonaro. Basília? Líder, tudo bem? Obrigada mais uma vez. Você acha que esse episódio acaba fortalecendo a campanha de Lula e o mote da campanha Bolsomaster? Porque até então a direita ou os bolsonaristas acusavam o governo de envolvimento com o caso Master. Mas agora você tem áudio, você tem destinação de recursos para algo de muito interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro, sua família, seus apoiadores, que é o filme. O Bolsomaster ganhou agora uma prova de que existe? Não, ao contrário, eu acho que está tudo ficando esclarecido que não existe. Eu acho que quem ainda deve explicações e quer tentar inverter na política é o Lula, que recebeu 4 vezes Worcaro fora da agenda do Palácio do Planalto. Ora, o Brasil quer saber o que este banqueiro foi fazer no Palácio do Planalto. O presidente Lula pediu, inclusive, o presidente do Banco Central, o Galípolo, para também recebê-lo. O que se tratou nessas reuniões? O que o Lula e o governo querem fazer agora é tentar inverter de um assunto privado, né? E o Flávio Bolsonaro é só um senador da República, não tem mais o acesso ao executivo quando seu pai era presidente. Agora, quem é executivo, quem recebeu este banqueiro, quem tem relações com o governo é justamente o atual presidente da República. Ele sim deve explicações. O que essas agendas aconteceram? Por que existem ministros do atual governo que tinham contratos com este cidadão? Então, essas coisas também precisam ser esclarecidas. E é por isso que nós defendemos a CPMI. Diferente do que eu vi aí minutos atrás, a senadora, a deputada Marina Silva, o ministro Boulos, querendo falar de que querem investigar, ninguém do PT, ninguém da esquerda assinou a CPMI. Nós queremos a CPMI para separar justamente quem roubou, quem praticou ilícito, e quem praticou ilícito vai ter que pagar, doa quem doer. Agora, líder, falando sobre estratégia de comunicação agora, eu conversei com alguns
aliados do Flávio Bolsonaro, bolsonaristas, também próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro hoje, que me disseram que é preciso mudar a comunicação. Por quê? Qual foi a avaliação? A avaliação foi, quando surgiu esse caso, ontem, o áudio, né, o caso viralizou nas redes sociais. Houve uma grande repercussão nas redes sociais. A esquerda, ela não é tão forte como a direita nas redes sociais. O que foi que a esquerda fez? A esquerda também atuou nas redes sociais, mas a gente viu em vários momentos políticos da esquerda, inclusive o próprio presidente Lula, falando em TV aberta, que chega a um alcance muito maior. Eu me refiro à região Nordeste. Não na capital, porque muita gente acompanha a rede social, mas no interior do Nordeste, muita gente acompanha ainda televisão e rádio e muito por causa das parabólicas, né? Sinal de que chega de canais como o SBT News, por exemplo, de graça na parabólica. Não é uma estratégia que também falta à campanha do senador Flávio Bolsonaro? Porque, além de atuar nas redes sociais, não é preciso também atuar em alguns segmentos onde a rede social não chega? Ou não é acessada? Bom, vamos lá. Nós estamos na pré-campanha. Nós vamos estar em todos os canais de televisão, porque o direito, e inclusive nós teremos com certeza mais tempo de televisão do que o atual governo. O governo chega a estes lugares, a essas televisões, porque ele é governo. Aí tem patrocínio, o governo tem a vitrine da televisão que tem que informar as ações do governo. A nossa candidatura é uma candidatura de oposição. As redes sociais, a gente dá um baile na esquerda, sempre foi assim e vai continuar sendo. Porque nas redes sociais, como não tem o controle do dinheiro do governo, é o campo de quem tem mais espaço, de quem tem mais acesso, de quem tem mais apoio. Isso já está claro que a direita sempre vai ganhar nas redes sociais. Agora, quando chegar o período da eleição, nós vamos estar nesses espaços de TV aberta podendo se comunicar com esse público que realmente você tem razão, que a gente talvez não esteja alcançando neste momento. E se a gente já está liderando a pesquisa, o Flávio Bolsonaro está liderando a pesquisa, sem ter esse acesso à TV aberta, imagina quando a gente tiver. Então é por isso o desespero, o tamanho do governo, tamanho do desespero de ver o crescimento, porque no início, quando o presidente Jair Bolsonaro escolheu o Flávio como candidato, a esquerda ria e falava que ele não tinha nenhuma condição de competitividade. O desespero já bateu a tal ponto que eles já estão neste nível. Imagina quando nós entrarmos na TV aberta, como você bem falou. Nós estamos muito confiantes, estamos muito tranquilos, equilibrados e sabendo que a candidatura do nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro vai de vento em polpa e nós chegaremos até outubro com muita força para vencermos as eleições. Marcela? Líder, o senador Flávio Bolsonaro deu alguma explicação para vocês? Ele se aprofundou um pouco sobre essa relação com Daniel Worcaro? E o senhor teme também que uma eventual delação de Worcaro cite Flávio Bolsonaro? Bom, nós perguntamos a ele algumas coisas, logicamente, como a gente foi pego, todos nós, de surpresa, tínhamos algumas preocupações, entre elas as famosas festinhas do Worcaro, tomar vinho, uma relação mais próxima, e ele disse que nunca foi a nenhuma festa, não foi nenhum tipo de relação tão próxima, e quando ele trata ali de irmão, é uma forma muito carioca de se tratar o outro como irmão, como amigo. Ele falou, não existe uma relação de festinhas, as famosas festas de Worcaro, ele nunca foi a nenhuma. Essas perguntas nós fizemos, e ele deixou a gente muito tranquilo com relação a isso, né? E que foi simplesmente essa questão da captação dos recursos para o filme do seu pai. Então nós estamos tranquilos quanto a este assunto. Para nós já é página virada, nós já estamos com foco continuando. Amanhã o Flávio Bolsonaro estará no Rio de Janeiro, aqui no quartel da Polícia Militar, entregando fuzis, coletes à prova de bala para os nossos policiais, com a agenda dando continuidade. Sábado, possivelmente, em São Paulo, lá no lançamento com a pré-candidatura do senador Derrite, hoje deputado federal Derrite. Então, ele continua seu rumo certo e nós vamos continuar focados para tirar o PT do poder. Basília?
Esse episódio envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro estourou a bolha da oposição, estourou a bolha da esquerda, viralizou nas redes sociais, não somente por conta das publicações da esquerda, mas também da própria direita, do centro, até de quem é apartidário ou totalmente desconectado da política. Virou um meme na internet. Então, assim, para além da questão de quem manda melhor na internet, se esquerda ou direita, o fato é inequívoco, ele é muito polêmico e está pendente de muitas explicações. Por isso que se espalhou rapidamente pela internet e até nas repercussões da vida real na política, líder. Então, eu queria saber do senhor qual a avaliação. O senhor já disse que foi pego de surpresa com esta ligação, né, entre os dois. Houve um descuido por parte de Flávio Bolsonaro, uma impressão de que esses áudios, estas conversas não viriam à tona se não aconteceu antes, não aconteceria agora com a proximidade das eleições. Ao que o senhor atribui esta posição de Flávio Bolsonaro de negar relacionamento, de questionar o Master, de jogar a culpa em outras pessoas sem se lembrar de que tinha pedido dinheiro de patrocínio para o filme do próprio pai, o Dark Horse? Você acha que foi um descuido ou uma impressão de que a investigação não alcançaria ele? Não, primeiro que não há investigação alcançando ele, Basília. Ele pediu, na verdade, a produtora pediu ao Worcaro para captar recursos, investimento de dinheiro privado. Na época que não parava nenhuma dúvida no início desta captação, não parava nenhuma dúvida sobre o Worcaro. Ele é acionado pela produtora quando começa a existir os atrasos e ali sim já começavam a ter suspeitas sobre alguma prática ilícita do Worcaro, mas nada concreto. Então, assim, quando você fala estourar a bolha, é só lembrar que a semana passada nós tivemos, e como a política é dinâmica, nós tivemos uma derrota que nenhum governo há 132 anos tinha no Brasil, que foi a derrota do Messias. Hoje, uma semana depois, ninguém fala mais do Messias. Então, a política é dinâmica. Este assunto nós estamos tratando aqui porque foi ontem. Eu tenho convicção que a semana que vem já teremos outro tipo de assunto. E com relação às práticas e à conduta do senador Flávio Bolsonaro, não há nada ilícito. É um pedido de... Não é nem patrocínio. Você usou o nome patrocínio. Quando alguém patrocina, é que alguém não vai ter o retorno daquilo. Foi feito um investimento, foi captado investidores que depois, com a bilheteria do filme, poderão recuperar os seus investimentos e até ter lucro. Então, não é um patrocínio. A palavra correta é o investimento no filme. Então, foi isso que aconteceu. Apesar de ter você falado furado a bolha, é porque tudo que é polêmica, é novidade, é surpresa, acaba furando a bolha, como você bem disse, nisso você tem total razão. E o que se faz quando isso acontece? Se envia informações. É o que o Flávio está fazendo, dando as entrevistas, estamos indo. Aquela parte da direita, inclusive, né, que ali tivemos uma fala muito díspare e destoada do pré-candidato Zema, que até um dia anterior queria ser o vice do Flávio, que está se derretendo nas redes sociais, porque ficou claro o oportunismo que ele entrou nesse debate. Então, assim, até quem discordou, começa o tempo a mostrar de quem está certo e quem está errado nessa história. E como não há nenhum ato ilícito do pré-candidato Flávio Bolsonaro, as coisas vão se colocando com o tempo. Até a semana que vem, eu tenho certeza que o Flávio ainda dará mais explicações. Hoje já deu uma primeira entrevista. Espero que em algum momento o SBT News possa convidá-lo para ele aqui também dar suas explicações aos telespectadores deste importante canal de informação aos brasileiros e com todo o esclarecimento e todas as dúvidas que ainda possam pairar, que ele possa esclarecer tudo. O que eu tenho certeza é que esta figura ímpar da política nacional, Worcaro, inclusive ele falou numa outra entrevista aí, que é um outro grande canal de televisão, eles também financiaram o programa em 160 milhões de reais. Era dinheiro ilícito? Ninguém sabia. Ninguém sabia que o Worcaro estava com prática ilícita. Ele era um banqueiro, ele era um investidor ou patrocinador. Quando ele patrocina no canal de televisão
e nem sei, eu não sei todos os canais que ele patrocinou, eu só soube que teve um grande canal hoje que o Flávio declinou o nome deste canal que ele patrocinou 160 milhões, como as pessoas iriam saber da origem desse dinheiro? Elas não são responsabilizadas por isso. Existe um contrato, uma prestação de serviço, o patrocínio existiu, ninguém pode ser responsabilizado por isso. E neste caso aqui, do Flávio Bolsonaro, foi um pedido de investimento em um filme que depois poderia ter até lucro com esse investimento. Então foi isso que aconteceu. Acho que o tempo vai se responsabilizar de colocar tudo às claras. Essa história à tona antes? Bom, isso sim, eu acho que é uma crítica sua pertinente. Ele poderia ter se antecipado ao fato. E até uma sugestão que a equipe de comunicação tem dado a ele, o coordenador da campanha, Rogério Marinho. Nós, quando conversamos ontem, falamos, ô Flávio, já está e é predito, porque essa é a tática do PT e da esquerda, querer enlamear os outros com a lama dele. Já há nos corredores de Brasília informações de que o PT prepara 4 grandes bombas contra Flávio Bolsonaro. Então, o que ele deve fazer agora é aplicar a vacina, identificar quais são essas outras 3 possíveis bombas que venham e vacinar todos os seus correligionários, todos os seus apoiadores, para que quando venha isso, o efeito não seja tão fora da bolha como você bem disse anteriormente na sua pergunta. Agora, líder, embora haja muitas dúvidas ainda sobre esse caso que aconteceu ontem, o senhor acredita que, no momento, os seus argumentos têm fundamento? O argumento do Flávio Bolsonaro também tem fundamento, mas carece de explicação, de outras explicações. O senhor acredita que, embora haja fundamento nos argumentos, a oposição, no caso a oposição não, mas a esquerda, a base do governo, não consegue usar muito melhor o assunto, o que aconteceu, a crise, de uma forma muito melhor, que chega para aquele lá na ponta de uma forma muito mais rápida? Por que eu questiono isso? Em relação à quantidade de entrevista. Ele publicou um vídeo nas redes sociais e depois escreveu 2 notas. Então, a esquerda vem dando várias entrevistas, não só publicando nas redes sociais, mas criando uma narrativa que fica mais na balança, tem muito mais peso do que ao do próprio Flávio Bolsonaro. O senhor acredita que existe isso? Existe um desequilíbrio pela estratégia de comunicação? Eu não acho que seja o desequilíbrio da estratégia da comunicação. É que sempre quem é atacado, não é? Neste caso o atacado é o Flávio Bolsonaro, ele tem que organizar o seu contra-ataque. E não dá para sair, por exemplo, ontem, quando ele faz a sua nota e o seu primeiro vídeo, ele não tinha algumas informações da produtora nos Estados Unidos que ele já conseguiu para hoje, para as entrevistas que ele começou a dar e esclareceu algumas dessas dúvidas que ficaram no dia de ontem. Então, cada dia, todas as dúvidas que ainda existirem serão esclarecidas. Quando não se deve, não tem o que temer, tem que ir pouco a pouco esclarecendo tudo isso. Agora, líder, embora haja muitas dúvidas ainda sobre esse caso que aconteceu ontem, o senhor acredita que, no momento, os seus argumentos têm fundamento? O argumento do Flávio Bolsonaro também tem fundamento, mas carece de explicação, de outras explicações. O senhor acredita que, embora haja fundamento nos argumentos, a oposição, no caso a oposição não, mas a esquerda, a base do governo, não consegue usar muito melhor o assunto, o que aconteceu, a crise, de uma forma muito melhor, que chega para aquele lá na ponta de uma forma muito mais rápida? Por que eu questiono isso? Em relação à quantidade de entrevista. Ele publicou um vídeo nas redes sociais e depois escreveu 2 notas. Então, a esquerda vem dando várias entrevistas, não só publicando nas redes sociais, mas criando uma narrativa que fica mais na balança, tem muito mais peso do que ao do próprio Flávio Bolsonaro. O senhor acredita que existe isso? Existe um desequilíbrio pela estratégia de comunicação? Eu não acho que seja o desequilíbrio da estratégia da comunicação. É que sempre quem é atacado, não é? Neste caso, o atacado é o Flávio Bolsonaro, ele tem que organizar o seu contra-ataque.
E não dá para sair... por exemplo, ontem, quando ele faz a sua nota e o seu primeiro vídeo, ele não tinha algumas informações da produtora nos Estados Unidos que ele já conseguiu para hoje, para as entrevistas que ele começou a dar e esclareceu algumas dessas dúvidas que ficaram no dia de ontem. Então, cada dia... todas as dúvidas que ainda existirem serão esclarecidas. Quando não se deve, não tem o que temer, tem que ir pouco a pouco esclarecendo tudo isso. Às vezes, não é na velocidade que nós gostaríamos, porque você tem parte da razão na sua crítica de que se ele já tivesse todas as informações possíveis e tivesse todos os espaços de televisão, de mídias sociais, de tudo, para ele comunicar, é muito melhor. Mas não é dessa forma. Às vezes você tem que construir para ter solidez das informações até do que ele vai fazer. Então, neste quesito, pode ter tido um boom ontem, mas hoje, e aí quando a gente fala, eu não posso falar de televisão, que a gente não tem essas métricas aqui, e talvez vocês tenham melhor, mas de redes sociais, inclusive o nosso monitoramento de ontem e de hoje, é muito mais, apesar do boom e fora da bolha, como a nossa querida Basília falou, nós temos aqui monitoramento de que, mesmo extrapolando a bolha, nós ainda conseguimos ter mais postagens em redes sociais dando a versão de Flávio Bolsonaro do que a esquerda. Então, há sim uma preocupação, sua crítica é pertinente, acho que a gente tem que aprender dos nossos erros, é só uma pré-campanha, daqui até a campanha muitos episódios desses vão acontecer contra nós, como também vai acontecer contra o PT, guerra eleitoral e guerra de narrativa em eleição é uma novidade deste mundo pós-moderno e da comunicação, e a gente tem que, cada vez mais, aprender dos erros e aprimorar a nossa comunicação. A crítica é pertinente, nós vamos melhorar para a próxima, Leandro. Basília? E por falar em boom e guerra, o senhor falou que há rumores de 4 novas bombas contra a campanha de Flávio Bolsonaro. Eu quero saber o quanto vocês estão sabendo disso, quais cenários estão sendo traçados e se hoje vocês estão ou estariam preparados para estas 4 novas bombas contra a campanha de Flávio Bolsonaro. Não, eu falei que eu fiquei sabendo que era 4 no total. Uma já foi, então faltam 3. Já está menos um pouquinho do que a gente vem pela 3. frente. A gente sabe que numa eleição é típico... Alto poder destrutivo, líder? Hã? Como é a pergunta, Basília? Alto poder destrutivo, líder? Bom, eu não sei, a gente nunca pode saber... 3 bombas de alto poder destrutivo? Desculpa, nós estamos com delay, deixa eu te explicar. A gente nunca sabe o que o adversário tem contra a gente, porque se soubéssemos seria muito mais fácil da gente vacinar, inclusive, o nosso pessoal. Não é? A gente está buscando avaliar as possibilidades de onde possam vir esses ataques, assim como o nosso adversário está fazendo a mesma coisa. Nós temos muita munição ainda para atacar o PT. O PT, o telhado de vidro e da corrupção do PT, ele é enorme. É só olhar um pouquinho para trás, a crise que nós tivemos no INSS, a roubalheira dos aposentados do Brasil, e quem quis encerrar a CPMI que a gente estava tendo até outro dia, foi o PT. Por quê? O PT quer esconder seus malfeitos, ele não quer investigação. Quer agora, para querer disfarçar nessa do Banco Master, porque saiu este áudio, mas o PT não assinou para ter CPMI do Banco Master.